comportamento do consumidor é um tema muito importante dentro de marketing. Nós partimos do princípio que fazer marketing depende, de uma certa forma, de conhecer o modo como consumidores, ou clientes de maneira geral, né, eles formam demandas, participam, digamos assim, dessas diversas demandas da sociedade. É muito importante a gente ter como descrever essas demandas, saber a respeito delas, conhecer as características delas, saber fazer uma descrição dessa demanda. Para que eu preciso de uma descrição dessa demanda? Digamos que eu seja gerente de produto de uma empresa de alimentos. Digamos que o meu produto seja, por exemplo, gelatina Royal. Eu vou contratar agências de propaganda. Provavelmente eu vou ter uma agência de propaganda que me tem como uma conta, né? Atende o produto que eu gerencio, que é gelatina Royal, entre outros produtos, provavelmente, que o gerente da Flash Royal tem sob responsabilidade. Se por acaso eu tenho uma agência de propaganda para me atender, eu tenho que poder passar para essa agência informações a respeito dos meus produtos, informações a respeito das minhas necessidades enquanto cliente. Ele vai fazer campanhas para mim. Essas campanhas têm objetivos, como nós vamos ver lá na frente no curso. Eu quero aumentar a demanda do produto, aumentar a frequência de compra do produto, eu quero melhorar o modo como as pessoas pensam a respeito do meu produto, eu quero posicionar o meu produto, como nós vimos na última aula. Eu quero associar o meu produto a um outro tipo de uso, ou reforçar os modos como esse produto tem sido usado. Eu quero recuperar, digamos assim, a capacidade de crescimento dele numa espécie de tentativa de reativar o ciclo de vida do meu produto. Posso fazer uma série de coisas a respeito disso. Então eu vou ter que passar para esse publicitário informações sobre o tipo de demanda que eu tenho, sobre o que as pessoas desejam, sobre o que as pessoas têm feito, sobre o que tem acontecido, digamos assim, com o uso e com as opiniões a respeito do meu produto. A mesma coisa acontece se por acaso eu contratar uma empresa de pesquisa. Eu vou ter que passar para essa empresa informações para que eles me digam coisas que eu preciso saber para passar para a agência. A empresa de pesquisa, ela mais ou menos funciona como se fosse um provedor de informações, de um determinado tipo específico de informação, tá? Pontual, que precisa de um contato direto com o consumidor, que é sobre o comportamento desse consumidor, para passar para agências de propaganda, ou seja lá, para a minha equipe de vendas. Agora, a empresa de pesquisa, ela também vai ter que ser alimentada de problemas que eu tenho. E esses problemas são relacionados ao modo como os consumidores se comportam. Se por acaso, com a agência de propaganda, eu digo para eles o que eu não sei a respeito do comportamento dos meus consumidores, se para o instituto de pesquisa eu passo para ele informações a respeito do que eu não sei a respeito do consumo do meu produto e das características dos meus consumidores, exatamente por causa disso, eu preciso do trabalho da agência, do instituto de pesquisa para me prover essas informações eu vou passar para a agência de propaganda, para que eles desenvolvam campanhas melhores, para que eles desenvolvam estratégias melhores de comunicação. Exatamente por causa disso, eu preciso conhecer algo sobre o comportamento do consumidor. Não apenas para pensar melhor a respeito do modo como os meus produtos são usados, comprados, que as pessoas pensam a respeito dele, como os produtos participam da vida dessas pessoas, que práticas da vida cotidiana essas pessoas têm, que passam pelos meus produtos, como eles participam dessas práticas, o tipo de vontades ou desejos que circundam, digamos assim, esse produto e justificam a existência dele, justificam a sua compra. Que características desse produto são importantes para que ele seja comprado e o que eu posso fazer para que ele tenha um desempenho melhor no mercado?
Que tipo de cuidado eu tenho que tomar para que o meu produto não seja mal entendido? Que tipo de produto eu produzo que talvez seja mais prejudicial para a minha empresa do que benéfico e que talvez mereça ser removido no meu portfólio? Se por um lado eu vou usar comportamento do consumidor para isso, por outro lado eu também preciso do comportamento do consumidor para passar informações para os meus prestadores de serviço, como agências de propaganda e como empresas que eventualmente vão realizar vendas para mim sobre os quais eu não tenho controle. Ou então eu também preciso dessa informação para conduzir as minhas equipes de vendas. Tá? Em outras palavras, comportamento do consumidor é fundamental para a gente. É um tema muito vasto, muito grande, que tem muitas entradas e saídas, digamos assim, e envolve saberes que são bastante complexos e sobre os quais a gente vai falar aqui de maneira extremamente rápida. Eu vou dar para vocês um saborzinho, como se fosse uma metade de uma provinha sobre o que é comportamento do consumidor. Tá? Eu tenho me dedicado a isso a minha vida inteira de professor e pesquisador. Vocês vão ter 2 ou 3 aulas a respeito disso. Tá? Então, o primeiro tem 3 grandes temas, grandes abordagens teóricas, grandes ciências, né, que se dedicam a coisas dos humanos e que o pessoal que se dedica ao consumo capta, tá? E usa. A primeira delas, eu vou dar mais genérica para mais específica. Tá? A mais ampla, mais genérica de todas é a antropologia. Tá? A antropologia vai tratar de problemas que são muito vastamente amplos, como nós vamos ver no próximo vídeo que eu vou fazer. São problemas que são muito vastamente amplos, muito grandes mesmo, e que de uma certa forma afetam o modo como nós experimentamos a nossa própria existência. A sociologia, ela vai ter como objeto alguns problemas relacionados ao modo como pessoas se organizam em sociedades, em grupos, em subgrupos. E são um pouquinho mais específicos em escopo do que alguns problemas relacionados à antropologia, uma vez que vários desses problemas usam o conceito de cultura, que é o conceito fundamental da antropologia. A terceira ciência que a gente vai estar conversando hoje aqui é a psicologia. Tá? Se por acaso eu partir do âmbito da cultura para o âmbito das sociedades, dos grupos talvez menores dentro dessas sociedades, agora eu estou entrando no âmbito do indivíduo, no âmbito da pessoa, e o modo como ela experimenta o mundo, constrói a sua psique e, a partir disso, as condições de experimentação desse mundo e o que ela faz para isso. Tá? É ali, em psicologia, que a gente vai se preocupar, por exemplo, com processos individuais de decisão de compra. É ali em psicologia que a gente vai lidar com coisas que são relativas à construção mais íntima, digamos assim, dos desejos, talvez vindos não especificamente da psicologia, mas da psicanálise. Tá? Tem uma quarta área de conhecimento sobre a qual a gente não vai estar falando diretamente aqui, mas que vale a pena colocar para vocês no vídeo, é a área de conhecimento que se dedica à construção dos símbolos, da construção dos signos, digamos assim. Os signos que têm coisas que têm significado na nossa vida, né? Mas uma construção linguística. Tá? E essa área é a semiótica. Tá? Tem muita gente trabalhando com semiótica dentro de estudos de consumo e vale a pena a gente tratar disso. Segundo ponto, essas teorias todas, de uma certa forma, se aplicam a todos os problemas relacionados à compra de produtos. Tá? Nem todos os problemas relacionados à compra de produtos envolvem consumo. O consumo tem a ver com destruição de valor. E a destruição de valor ela é feita pelo camarada que usa o produto pela última vez. O processo de produção é um processo de adição de valor. Tá? Se vocês por acaso se lembram do exemplo da jaca que eu dei lá atrás, eu falei para vocês que eu ia dizer muito daquela jaca. Tá? E o pior é que eu detesto jaca.
sabe? Mas se por acaso eu pego uma jaca na jaqueira, levo para minha casa, essa jaca eu descasco, desmonto, coloco dentro de um tacho, misturo com açúcar, um pouquinho de água, começo a fazer um doce. Esse doce eu reduzo até eu ter uma pasta mais ou menos dura. Essa pasta eu enfio dentro de um molde, faço um doce de jaca, uma jacada, digamos assim, embalo esse doce de jaca e mando para o mercado com a minha marca, com um rótulo com a minha marca. São vários processos de agregação de valor. Eu agreguei valor porque eu tirei a jaca do mato, eu agreguei valor porque eu trouxe a jaca para um local de beneficiamento, eu agreguei valor. E esse valor aí está relacionado à utilidade de tempo e utilidade de espaço, como a gente já viu anteriormente. Eu agreguei valor em forma a jaca, né? Porque eu desmontei a jaca, eu transformei a jaca em um doce, misturei com açúcar, que também faz parte desse processo, é um dos insumos, digamos assim. Eu transformei a jaca em um outro formato diferente, um bloco de doce, eu embalei esse doce, eu coloquei uma marca, que é utilidade e significado, e eu mandei para um ponto de venda, que mais uma vez eu agrego utilidade de espaço e eventualmente de tempo, se por acaso alguém me pagar para ter essa jaca mais rapidamente. Isso tudo é agregação de valor. O processo de agregação de valor ele termina no momento em que eu compro. Eu, como comprador, né, compro a jaca e levo para casa. Se por acaso eu, comprador, sou um consumidor, o que eu vou fazer é comer aquela jaca. Portanto, eu vou destruir todo aquele valor que foi construído ao longo do processo de produção. Todo esse valor do processo de produção ele é representado no dinheiro que eu dou para ter a jaca, pelo preço, digamos assim, dessa jaca. O consumidor ele tem a característica de consumir o valor agregado dentro do processo de produção. Mas há outros clientes. O consumidor é um cliente, né? É um dos clientes, é um cliente específico, é o cliente consumidor ou o cliente final, digamos assim. Há outros clientes dentro do processo que não participam no processo de consumo, eles participam apenas do processo de ainda agregam valor, que são intermediários dentro do processo. Ou mesmo clientes que ainda agregam mais valor. Digamos que eu tenho um determinado cara que compra aquela jaca para fazer uma outra coisa com aquele doce de jaca, para fazer uma coxinha de jaca, uma coisa que tem sido muito feita lá no Rio de Janeiro. De repente ele não faz coxinha de jaca comprando a jaca, ele já compra um doce de jaca e faz uma coxinha doce de jaca. Ele é um cliente intermediário, mas ele de uma certa forma ele desmonta e remonta o valor daquele doce de jaca. Tá? Ele ainda está usando, ele não está consumindo aquele doce de jaca, ele está transformando em outro produto. Tá? Mas ele é um cliente intermediário. Tá? Ele não finaliza o meu produto, ele não destrói o valor adicionado a ele. Esses clientes intermediários, em geral, têm uma forma de decisão de compra muito distinta, digamos assim, dos outros. Eles são, talvez, influenciados de maneira diferente pela cultura local. Talvez eles sejam, inclusive, menos influenciados pela cultura local do que os clientes finais. Esses clientes intermediários, eles usam de maneira diferente, ou se relacionam de maneira diferente com a formação de grupos sociais, com as características de renda, de estilo de vida do cliente final. Esses clientes intermediários, eles decidem a compra de maneira distinta. Tá? A gente vai discutir isso ao longo das nossas aulas sobre o comportamento do consumidor. Okay? Isso foi só uma introdução. No próximo vídeo eu vou falar sobre cultura. Obrigado.